E aí, pessoal? Então, vamos aqui para a nossa sétima aula e hoje a gente vai tocar num ponto que aí sim, né, é algo bem frequente nos cursos de física, que é a velocidade escalar média. Então, todos a bordo, vamos lá. Bem, então, para iniciar, a gente tem que reconhecer que a velocidade média, esse termo velocidade, é algo que é bem intuitivo e as pessoas, né, naturalmente sabem do que se trata quando você fala de velocidade. Se você fala que alguém é muito rápido, a gente entende que a pessoa tem uma velocidade alta, né? E uma velocidade baixa significa ser mais lento. Agora, quando se fala de velocidade escalar média, é aí que a gente vai entender qual a diferença, né? O termo escalar, deixa eu só aqui trazer para a gente, o termo escalar significa o seguinte, que no curso de física a gente fatalmente vai tratar de dois tipos de grandezas, né? Grandezas escalares e vetoriais. Por enquanto a gente está lidando só com escalar, que é aquela grandeza que tem um número, aqui vamos colocar um número x, com uma unidade de medida. Por exemplo, ficou chuchu aqui, né? Se eu quero falar de uma distância, eu posso falar um número, que é 20, e a unidade, que é quilômetros. Eu poderia mudar para 10 metros, mas eu continuaria falando de uma distância. Isso é unidade escalar. Eu também poderia falar de tempo, por exemplo. Eu poderia falar de 2 horas, ou então de 30 minutos. Tudo isso são grandezas. Espera aí, saiu uma perna a mais aqui do M. Tudo isso são grandezas escalares, ok? E quando fala de média, significa que é uma grandeza na quantidade que a gente vai calcular, né? Não é algo que a gente vai reconhecer, mas calcular de acordo com o que a gente vai perceber nessa aula aqui de hoje. Outra coisa que a gente tem que ter, já pode ter em mente, né, é que a unidade mais comum e mais conhecida para velocidade escalar média, né, e assim por diante, é essa aqui, quilômetros por hora, né? Então esse km se refere aos quilômetros e o h vai se referir hora, ok? Isso aí nós temos já a primeira parte, né, para entender. Outra coisa que a gente tem que entender como vamos calcular a velocidade média. Um jeito é a gente tentar entender o processo de formação, né, dessa unidade aqui, quilômetros por hora. Essa barrinha aqui, né, quilômetros por hora, simplesmente significa uma divisão. É como se tivesse colocado em forma de fração, né? O quilômetro em cima pela hora embaixo. E a gente pode aqui deduzir como calcular a velocidade, porque o quilômetro é uma medida de que mesmo? De distância, né? É uma distância, 2 quilômetros que você percorre. E a hora é uma medida de quê? De tempo. Com isso a gente tem a fórmula geral da velocidade média, né? Então a velocidade média vai ser igual a isso aqui, a distância dividida pelo tempo, né? Esse delta aqui, que deve estar perguntando por que tem esse delta? Porque é claro, né? Quando a gente coloca só o t embaixo, parece que estamos falando de algum momento, mas a gente não está falando de um momento, está falando de uma quantidade de tempo. Ou seja, por exemplo, se a gente está falando de algo que começou aos 20 minutos e terminou, por exemplo, aos 35 minutos, então a variação de tempo, o tempo decorrido aí, o ΔT, vai ser igual a a gente faz no tempo, né? Igual a gente faz no espaço, perdão. O final menos o inicial. 35 menos 20, que vai ser igual a 15 minutos. Então é isso que a gente está falando, né? Não do momento, mas do tempo percorrido. Então a velocidade média é o quê? A distância dividido pelo tempo percorrido. Muito bem, então vamos aqui ver essa situação e tentar calcular a velocidade escalar média, né, desse veículo. Então o que a gente pode perceber aí, em primeiro lugar, é que o veículo saiu da posição 0 a 1 hora e foi até a posição 8 km quando era 2 horas, ok? E depois ele voltou para a posição 4 quando já era 3 horas. Eu quero saber qual é a velocidade escalar média em todo o percurso. Lembrando que a velocidade escalar média vai ser igual à distância dividido pela variação do tempo. E a gente sabe que a distância é igual à soma
dos módulos dos deslocamentos. Nesse caso aí, né, que nós temos vários deslocamentos. Vamos chamar então esse deslocamento aqui do 0 até o 8 de deslocamento 1 e esse aqui de deslocamento 2, ok? Então vamos calcular o deslocamento 1, que foi de 0 a 16, de 0 a 8, perdão. 8, posição final, menos posição inicial, é igual a 8 km, ok? Vamos ver o deslocamento 2. Ele terminou na posição 4 e começou na posição 8. 4 menos 8 é igual a menos 4 km. Mas a gente sabe que vai tudo para o módulo e vai ficar tudo positivo. Vamos agora então ver qual é a distância total percorrida. Distância vai ser igual ao módulo de 8 mais o módulo de menos 4, ok? E agora a distância vai ser igual a 8 mais 4, a distância total vai ser 12 km. E quanto é já sabemos a distância aqui, né? E quanto é a variação de tempo? O tempo, vamos ver o tempo final, né? Ele terminou às 3 horas e ele começou a 1 hora. 3 menos 1 igual 2 horas. Pronto, então vamos aqui nesse espaço minúsculo e vamos calcular a velocidade média, tá bom? A velocidade média vai ser igual à distância, que foi 12 km, dividido pelas 2 horas. A velocidade média é igual a 6 km por hora. Prontinho, assim que nós temos o cálculo da velocidade média. Nesse exemplo que eu coloquei, já foi um exemplo com situações com dois deslocamentos, né? Quando for um deslocamento em um lado só de indo para a direita, só indo para a esquerda, só no sentido da trajetória ou contra, é mais fácil porque a gente consegue deduzir a distância automaticamente. Só para lembrar então, vamos aqui resumir. A velocidade média, escalar média, é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Ela é escrita com unidade de distância sobre a unidade de tempo, que pode ser km por hora, né, que é a mais famosinha, é o metro por segundo, pode também ser metro por minuto, pode ser quilômetro por dia, sempre tem que ter uma unidade de distância e uma unidade de tempo. Ok, gente? Não esquece de curtir, assinar o canal, a gente se vê.